Ô, Pilhado, não sei se você reservou espaço para falar sobre a arbitragem de ontem. Depois Claro, me dá um tempinho, claro. porque foi uma coisa absurda o que aconteceu ontem. Eu vou te perguntar exatamente agora, Flávio. Eu ia passar aqui os números do Dorival. Dorival no Corinthians. 21 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, gente. 49% de aproveitamento. Isso porque tá bem na Copa do Brasil, hein? Imagina se tivesse mal, 49% de aproveitamento. Arbitragem. Tivemos 9 minutos para o árbitro decidir anular o gol do Corinthians. Não, anular não, validar o gol do Corinthians. Gente, 9 minutos é algo inacreditável, Flávio Prado. Foram 5 minutos para o VAR chamar o árbitro. E foram 4 minutos para o árbitro decidir alguma coisa. Isso é uma palhaçada. Primeiro, eu quero saber se você acha que a decisão, pelo menos, foi a certa. E segundo, Flávio, isso esfria o jogo. 9 minutos sem jogar, os dois times esfriam por causa da incompetência de uma arbitragem que nem usando o vídeo consegue ser rápida, Flávio Prado. E outra, o árbitro ainda chamou o auxiliar para ajudá-lo a decidir o que ele faria vendo a imagem no VAR, Flávio. Eu só não vou falar que eles são uns palhaços porque eu gosto de palhaço. Palhaço é um negócio que eu admiro muito e tal. Atim, Espirro, lá mais atrás a Reli Pimentinha e tal. Pilhado, 9 minutos são 10% do tempo do jogo. 10% do tempo do jogo para resolver uma porcaria de um lance. Eu não sei se está certo ou errado, porque eu esqueci o que eles estavam analisando. Dá pro cara sair, vai no banheiro, dá pra ele... dá pro cara fazer um lanche, ele prepara, come o lanche, né, tranquilo, e ainda o negócio não foi resolvido. Dá pro cara decidir... o encontro do Putin com o Trump não durou isso tudo. É impressionante como eles são... Durou, foi. Mais ou menos, foi rápido, não foi? Não tinha VAR, né? Então, gente do céu, eles estão decidindo uma pendência de uma guerra que está abalando o mundo. E esses palhaços do pior sentido possível, porque os bons eu gosto, eles levam 10% do jogo para decidir um negócio. Isso é inconcebível, isso é contra a regra, isso é um crime contra o futebol. Isso é um crime contra o futebol. Esses caras têm que ser... Acabou, esse restinho de século não apitam mais. Vão apitar no raio que os parta. Isso é um absurdo, é o fim da picada. Existe uma norma do VAR que diz o seguinte: quando o caso for inconclusivo, prevalece a decisão do campo. Acabou, é muito simples isso, está escrito. A Premier League fez uma cartilinha rápida agora que ela recomeçou, e esse é o item 3 dessa cartilinha rápida. O VAR, ele não pode ser intervencionista, tem que interferir o mínimo possível. E quando houver inconclusão no caso, não fique enrolando. Simplesmente você decide o que foi decidido em campo. Acabou, é muito simples isso. Mas eles fazem questão de aparecer. Ontem eles cometeram um crime contra o futebol. Isso é uma vergonha, um absurdo. Isso tem que ser punido severamente, inclusive pela Board. 9 minutos, 10% do tempo do jogo com essa palhaçada, com esse circo que eles fizeram. Isso é olha, eu acho o VAR uma das maiores porcarias que nós temos no Brasil. Enorme. Mas ontem eles se superaram. Ontem foi Guinness Book de porcaria. 9 minutos para resolver, seja o que for, não tem o menor sentido. Já ninguém sabe mais... sabe aquele cara que conversa comprido? Aquele que começa a contar piadas, você não ri no final porque você não lembra o começo? É mais ou menos isso. Depois de 9 minutos, ninguém nem sabia o que eles estavam decidindo mais. Ridículo. Eu espero que esses caras sejam punidos, afastados por um bom tempo ou até definitivamente, porque eles são uns palhaços. Eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Ô Mauro, quando alguém demora 10 minutos para marcar alguma coisa, você deixa claro que ele tá com medo de marcar. Você deixa claro que ele não sabe bancar o que ele acha ou não do lance. Aí é muito preocupante, né, Mauro César Pereira? Como disse o Flávio, 9 minutos são 10%, cara. 10% do jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo. É ridículo a arbitragem? Só que isso a gente já falou várias vezes. O que é novidade é que eu acho que isso deve ser recorde mundial, né, Mauro César? Eu acho que deve ser pelo menos isso. Como o Flávio Prado chamou eles de palhaço, pelo menos eles devem ter um recorde mundial. Porque eu acho que nunca um VAR demorou 9 minutos para marcar um lance. E outra, Mauro, você acha que pelo menos a decisão foi certa
Ou até a decisão foi errada, na sua opinião? Eu acho que a decisão foi certa. A anulação do gol do Corinthians, a bola foi conduzida com a mão. Um tapa na bola, ele controla a bola com a mão. Pode ser tolerado. Ah, foi involuntário. Nem dá pra dizer se foi involuntário ou não, se foi um braço bobo ali. Ele conduz a bola com a mão. Agora querem gol com a mão, gente. Pelo amor de Deus. Menos, né? Não, a do gol que foi válido, Mauro. Essa é do gol que foi válido. Ah, do gol validado? É, que ele validou. Não, achei correto também. Achei as decisões corretas. Achei corretas as decisões. Não acho que tenha havido interferência. Achei as decisões todas corretas. Demoradas, mas corretas. Demoradas, mas corretas. Isso é o padrão da arbitragem brasileira, é essa. Esse mesmo árbitro apitou Flamengo e Mirassol no sábado anterior. Foi um desastre também, uma péssima arbitragem, travando o jogo toda hora. Enfim, o padrão é esse aí. É esse aí. Agora mesmo saiu uma cartilha da Premier League, né, que começou na sexta-feira, a temporada, com uma série de recomendações para tornar o jogo mais ágil, né? E isso poderia ser adotado aqui, mas não vão fazer, é só copiar. Só copiar várias recomendações para o VAR interferir menos e o jogo ser mais ágil. Mas é o contrário. Eu acho que o mais grave que acontece aqui no Brasil, que compromete a qualidade do jogo, é que no momento em que cada vez mais os times de futebol no mundo investem em ter jogadores participativos independentemente de suas posições, inclusive centroavante, etc., para fazer pressão, pelo menos em parte do jogo, recuperar a bola no campo de ataque, dificultar a saída de bola do adversário. Os times investem em zagueiros mais qualificados para também conseguir sair jogando, trabalhando a bola. Isso faz com que o jogo tenha menos chutão, menos ligação direta e a bola mais trabalhada no chão. Então tende a você ter um jogo de mais qualidade, com os duelos travados entre os ataques que pressionam a saída de bola do adversário e as defesas que tentam se construir com a bola no chão ainda assim. Então, quando você tem um movimento no futebol brasileiro que já existe no sentido de jogar mais vezes dessa maneira, mais times jogarem dessa maneira, o que tende a melhorar a qualidade do espetáculo, você tem a arbitragem que inviabiliza muitas vezes esse tipo de jogo, porque ela marca todo tipo de falta. Então, toda vez que o ataque pressiona, o jogador de defesa percebe que vai perder a posse da bola, ele só tem que se atirar. Ele se atira e eles dão a falta, porque eles se protegem. Porque se na sequência sai um gol, foi a falta na origem e não marcou? Não, não foi falta, eu não marquei. Não foi falta, eu não marquei, não. Eles preferem marcar para se proteger. Eu acho que esse é o que mais nocivo está acontecendo hoje no futebol praticado no Brasil. É uma arbitragem muito incompetente, né? É muito incompetente a arbitragem no Brasil. Chega a ser ridículo você levar 9 minutos para marcar um lance, né? Pra gente... Antes da gente falar do Flamengo, eu só vou pedir pro Kaique para ele botar a declaração do Dorival, que eu falei tanto aqui, né? Dele querendo falar que não foram entregues os reforços que ele pediu. Eu pedi esses reforços pro Corinthians. Gente, ele sabe que ele não ia receber, já recebeu o Vitinho, que é um reforço caro. Vamos ouvir aí o que disse o Dorival Júnior sobre reforços, quando foi perguntado sobre esse desempenho do seu trabalho no Brasileirão. Acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores. Precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei, anterior até a minha chegada aqui, algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, olha, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. Foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos
dentro do Campeonato Brasileiro. Pela postura que a equipe vem tendo, raras as exceções, a partida anterior, o clássico anterior do Campeonato Brasileiro, realmente resultados merecidos, no mais, sinceramente, alguma coisa temos que fazer a mais para conquistarmos resultados, sim, mas é um caminho. Nós estamos trabalhando, nos entregando o máximo possível, lutando com todas as armas para tentarmos solucionar problemas, resolver situações e encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos a posse na maioria das partidas, o domínio do jogo na maioria das partidas. Os resultados às vezes não acontecem. Parece brincadeira, né, Bruno Prado? Raríssimos momentos fomos inferiores. Foram inferiores em quase todos. Quase todos. São 11 jogos sem vencer. Só um jogo vencido em 11 jogos. E aí ele fala, são raros os momentos que a gente foi inferior. Numa hora dessa, um cara como você, Bruno Prado, podia ter uma enciclopédia como você, né? Que eu não lembro de nada. Eu não lembro nem do que eu fiz ontem. Agora, podia ter uma enciclopédia como você para falar para ele, ô Dorival, vem cá. Então eu vou te citar aqui alguns jogos que você foi inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque é claro que o Corinthians foi inferior. Não tá ganhando de ninguém, pô. Então, podia ter um repórter, né, ô Bruno? Enciclopédia como você, como o Mauro, que também lembra de tudo, pra citar jogos que ele foi pior. Tem muita cara de pau uma declaração como essa, Bruno Prado. A campanha no Brasileiro é bem ruim e o Corinthians... Ontem até foi um jogo que o Corinthians poderia ter tido sorte melhor, mas não foi na maioria dos jogos, não foi. O Corinthians, em alguns jogos, até o jogo com o Ceará, que foi o que ele ganhou, não acho que foi um jogo que o Corinthians foi assim melhor que o Ceará. Acho que foi um jogo muito ruim aquele ali. Foi 1-0 o gol do Thales Magno. Se fosse 0-0, tava ok também, assim. Ou 1-0 pro Ceará, assim, podia sair um gol para qualquer lado, mas acho que o 0-0 até era melhor naquele jogo, que foi o jogo que o Corinthians ganhou, desses 11 aí, últimos no Brasileiro, que foi o que ganhou. O Corinthians no Brasileiro, ele tá mal mesmo em resultado e também no desempenho. Aí você vai achar um ou outro jogo, poderia ser melhor. O de ontem, por exemplo, São Paulo no Morumbi, ele foi pior que o São Paulo. Mereceu perder aquele jogo. Mas aí não era o Dorival. Tava lembrando do Palmeiras no Brasileiro, na Arena Barueri, que foi bem inferior ao Palmeiras. Perdeu de 2-0, mas era o Ramon Dias ainda, não era o Dorival. Mas assim, a campanha do Corinthians ela é condizente com o que o time faz dentro de campo. Quanto a reforços, não vai ter, não sei quem prometeu para ele que vai ter reforços, se foi o Augusto Melo que o contratou ou se foi o Osmar Stabile que tá aí de presidente e é difícil, né? E Dorival é um cara que conhece bastante o futebol, tá aí há bastante tempo. O Augusto Melo se fez uma promessa, era um cara que estava ameaçado por um impeachment, que acabou acontecendo. O próprio Osmar Stabile não é certo que ele será o presidente do Corinthians até o final do mandato. Vai ter uma eleição que é quase certo que ele não será candidato único, pode até ser o favorito para vencer, mas ele não será candidato único como chegou-se a pensar num consenso, só tem mais 1 ano e meio de mandato, ele já está aí, vamos fazer um consenso, apaziguar um pouquinho, deixar o cara candidato único, vai lá, o conselho que vai votar e toca aí, depois se matam aí na eleição que vai para um mandato completo de 3 anos, mas nem nessa eleição de mandato tampão vai ter candidato único, vai ter uma disputa. Né? Então, o Stabile não é certo que ele será o presidente do Corinthians até o final do ano que vem, que é quando termina o mandato que seria do Augusto Melo. Então, se alguém prometeu para ele, seja Augusto ou Stabile, nenhum dos dois tinha condição de prometer nada, porque um sabia que estava ameaçado por um impeachment e o outro ainda é interino, apesar do Augusto já ter sido destituído, Augusto não volta mais, só que o Stabile vai ter que vencer uma eleição para seguir no cargo até o final do mandato. Só trazendo aqui, tá, números do Dorival para provar o quanto ele é superior nas Copas do que no Brasileirão, tá? Dorival na Copa do Brasil, desde 2022, 23 jogos, 17 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Olha isso. O aproveitamento realmente na Copa do Brasil é uma maravilha. 23 jogos, 17 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. 30 gols marcados,
11 gols sofridos, 79% de aproveitamento. Aí você pega os 79% de aproveitamento e compara com o Brasileirão. Olha a comparação. No Brasileirão, de 79% na Copa do Brasil, o aproveitamento é 49%. Gols sofridos, 92%. Derrotas, 28%. Ele tem quase tantas derrotas quanto vitórias. E lembrando, hein, gente? Lembrando que ele passou pelo Flamengo, que era o super poderoso do momento. Então, ele teve de 89 jogos, 35 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Só para passar a régua no assunto do Corinthians e ir pro Flamengo, ô Flávio Prado, é gritante demais a diferença, né? Por que você acha que o Dorival ele é tão ridículo em Brasileirão e tão bom em Copas? Porque no Brasileirão tá ridículo, não dá para defender. Não dá mesmo, mas também não dá para se esperar muito mais do Corinthians em campeonatos... Não. Mas isso aí tem número no Flamengo também, que era o super poderoso, Flávio. Tem Flamengo, São Paulo e Corinthians. Desde 2022. Não, o São Paulo e o Corinthians não dá para você esperar grande coisa. No caso do Flamengo, ele pegou o time já numa situação onde não dava para fazer muito mais coisas e fez o que dava para fazer. É claro que o Dorival pode dar mais, pode fazer mais. Claro que pode, lógico, é evidente. Mas no caso de Corinthians e São Paulo, a culpa é mínima. Imagina, o pilar do Corinthians é intrabalhável, não dá. O Corinthians hoje não dá. Você não sabe nem com quem você vai falar. Você não sabe se você vai receber, você não sabe se os seus atletas vão receber, você não sabe nada. O Corinthians, ele tá uma bagunça assim como poucas vezes ele esteve. E olha que o Corinthians, pra bagunça, ele é raro, hein? Mas dessa vez ele conseguiu entrar no buraco, uma coisa impressionante. E aí tem que tentar salvar com Copa. De repente ganha uma Copa do Brasil, abre mão da Libertadores, uma questão de inteligência, para não arrumar mais confusão, e vida que segue. O São Paulo também não é essa coisa que não dá pra contar. Eu discordo um pouco, Flávio. Eu acho que no Brasileirão tem alguma coisa errada com o Dorival Júnior. Não dá pra gente também só passar a mão na cabeça e dizer, não, passou por times. Não é bom. Queria saber se um de vocês, Mauro, Bruno, sabe explicar por que ele vai tão bem em Copas e tão mal em Brasileiro. Vocês desconfiam de alguma coisa no sistema de jogo dele, no esquema tático dele, na postura dele, ou não? Pode ser uma coincidência. Eu acho que nesses 3 anos que foram colocados aí, 22, 23 e 25, né? 24 ele estava na seleção, acho que tem a ver com as prioridades que foram dadas. E ele participou disso, claro. No Flamengo, o Flamengo, eu lembro bem que em 22... a partir do momento que ele enfrenta o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, foi aquele confronto que o Gabigol falou que ia reverter lá, que ia ser um inferno no Maracanã, perdeu no Mineirão, era um confronto grande ali, porque o Atlético, inclusive, era o campeão brasileiro da época, né? Foi campeão em 21. A partir daquele momento, o Dorival fez uma escolha e que, claro, teve respaldo, com certeza, da direção do Flamengo na época, ou mais ou menos, né? Ou falaram que teve e depois não, porque também depois tiraram ele no fim do ano. Mas ele colocava um time nas Copas, que era o time titular, e um time reserva no Brasileiro. Inclusive os jogos que vocês citaram aqui, importantes, Palmeiras, que era um confronto direto, que era o líder do campeonato, e Ceará, num jogo no dia seguinte, a um tropeço do Palmeiras. Então, se ele vencesse o Ceará, ele tinha a chance de diminuir a distância para o Palmeiras. E ele colocou o time reserva nesses 2 jogos, mesmo com a possibilidade de tirar a diferença do Palmeiras, uma no confronto direto e outra depois de um tropeço. Então, ele fez essa escolha no Flamengo, de colocar um time reserva no Brasileiro e um time titular nas Copas. Acabou ganhando as Copas e no Brasileiro ficou em 5º lugar. Então, ele fez essa escolha, que eu discordo. Acho que o brasileiro já falei 1000 vezes isso aqui, acho que o brasileiro ser tratado em segundo plano, acho que é um equívoco. Mas aí também com a anuência da direção da época do Flamengo. Ou pelo menos ninguém falou para ele, não vai fazer isso aqui, o brasileiro é importante. E no São Paulo, também acabou indo mais ou menos pelo mesmo caminho. O primeiro turno do Brasileiro de 23 no São Paulo não foi tão ruim. O São Paulo ficou ali 5º, 6º, ele estava brigando para entrar na zona de Libertadores durante o primeiro turno. Aí, quando começa o segundo turno, também começa a funilar as Copas. Começa a chegar as fases mais importantes, era a Copa do Brasil e Sul-Americana. Não era nem Libertadores. E, mais uma vez, em vários momentos, o brasileiro ficou de lado.
Uma escolha dele e do clube também, né? O São Paulo já fez isso também com outros treinadores. Em 22, com o Rogério, foi mais ou menos a mesma coisa, o mesmo cenário. A diferença é que com o Rogério não ganhou uma das Copas, foi semifinalista em uma e vice na outra, e com o Dorival ganhou uma das Copas, foi a Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, o desempenho foi muito parecido. Um primeiro turno brigando para ficar entre os 6 e um segundo turno que cai, vai perto da zona do rebaixamento, e quando acabam as Copas ou quando é eliminado, o time volta a crescer. Aí com o Rogério terminou em 9º, chegou a ficar lá perto do 15º, 16º, terminou em 9º. Com o Dorival também chegou a ficar 15º, 16º, terminou em 11º. Então subiu depois que saiu das Copas. Então nesses dois foi uma escolha dele e da diretoria dos dois clubes. E esse ano no Corinthians, aí é uma questão também de levou bastante a sério o jogo com o Palmeiras, uma mobilização total no Brasileiro. Acho que o time desfalcado tem um rendimento abaixo aí. Acho que o Corinthians com ele na média joga mal. O confronto com o Palmeiras foi uma exceção. Ali eu acho que foi uma exceção, que a gente vai ver até no próximo confronto, que é o Atlético Paranaense, que é um time que está mal na Série B. Não sei se o Corinthians vai jogar o mesmo que jogou contra o Palmeiras, que a mobilização é diferente. Ali Corinthians e Palmeiras ganhou um contorno muito grande, que o Palmeiras, concordo muito com o que o Mauro fala, quando o Palmeiras mete time em reserva com o Vitória, ele colabora para esse negócio, é vida ou morte. Contra o Atlético Paranaense vai ter uma mobilização, porque é a Copa do Brasil que o Corinthians pode tentar ganhar, mas é diferente do Palmeiras. Então, não sei se vai jogar bem contra o Atlético Paranaense, não. Acho que no caso do Corinthians, é desempenho do time mesmo, e aqueles jogos foram exceções.